Então não é sobre... Ele explicou Deus como... Você a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Pai eterno e soberano Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença. Certo, ó Pai querido, que o Senhor é conosco, que o Senhor é na nossa vida, Senhor amado, na vida de cada um que aqui está. Porque um dia, Senhor amado, nós nos entregamos a Ti, Senhor amado, o Senhor entrou nas nossas vidas, mas de uma forma mais ativa nesta manhã, nós queremos pedir ao Pai querido a presença viva do Teu Espírito Santo no nosso interior, que o Senhor possa visitar a cada um aqui, ó Pai, que o Senhor possa visitar aqueles que estão aí enfermos, aqueles que estão, ó Pai querido, sendo atribulados com alguns problemas que estão aí para serem resolvidos, que o Senhor possa, Senhor, visitar, Senhor, aqueles que estão preocupados com horários, Senhor, enfim, que o Senhor possa tomar as nossas vidas nas Tuas mãos e agir de uma forma profunda, Senhor amado, nos nossos corações. Que o Senhor possa, Pai querido, Santo, guiar-nos aqui no estudo, Senhor, na leitura desta palavra, este alimento diário, ó Pai querido, Santo, possa fazer um efeito positivo, Senhor amado, como a Tua palavra sempre faz no nosso interior. Toma, Senhor, cada um de nós aqui, e que, Senhor amado, a cada dia, Senhor amado, que estamos juntos na meditação da Tua palavra, nós possamos crescer na Tua graça e no Teu conhecimento, e que possamos usar o que temos ouvido aqui, Senhor amado, e aprendido não só através do texto escrito na Tua palavra, mas o testemunho, Senhor amado, que cada um tem ministrado aqui, e possa também, Senhor, bênçãos sobre a nossa vida, na vida de outros com quem nós iremos compartilhar esse testemunho, ó Deus. Que eu possa aumentar o número das pessoas que estão acompanhando, que estão aqui assistindo, que estão participando, Senhor amado, e que nós possamos ser uma grande família, Senhor amado, nos alimentando todos juntos aqui, em coinonia, Senhor, vou falar. Se conosco, abençoa-nos, ilumina-nos, fortalece-nos, ó Pai. A palavra diz que muitas vezes, por falta de afiar a ferramenta, o braço tem que fazer mais força, Senhor. Então, que nós possamos afiar, sim, a nossa ferramenta, que nós possamos alimentar o nosso espírito, e que, nesse contexto, ó Pai querido, que nós possamos, o nosso homem espiritual crescer e o homem natural diminuir, ó Deus. Se conosco e abençoa-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus, só mais uma coisa, eu queria dizer, Senhor, meu Deus, Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, derrama agora, Pai, a sua cura sobre a dona Marineide, Pai, que não está bem, já tem alguns dias com essa gripe, Senhor. Faça dela todo mal, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Carta aos Hebreus, capítulo 6. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e seguimos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento, pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-lo de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Mas se a terra produz espinhos e ervas daninhas, para nada serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Porém, amados, esperamos coisas melhores de vós, e coisas que acompanham a salvação. Embora falamos assim, porque Deus não é injusto para que se esqueça de vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes. Porquanto ministrastes santos, porquanto ministrastes aos santos, e ainda os servis. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo
até a completa certeza da esperança até o fim, para que não estejais ociosos, mas sejais seguidores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, a gente começa fazendo a leitura e ele está dando uma exortação, né, que segue do capítulo 5 para o 6, a respeito das pessoas que já deveriam. Eu vou dar só uma pequena leitura aqui, do final do capítulo 5 para entrar nesse capítulo 6 e começar a falar sobre ele. Aqui no capítulo 5, 12. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, aqui, ele está dando essa exortação, né, para alguns irmãos que, pelo tempo já de caminhada, deveriam ser mestres, mas ainda estão necessitados de que alguém vos ensine as coisas básicas, né? E aí ele traz quais seriam essas coisas básicas, né? Que são os princípios elementares. Eu separei aqui quais são os princípios elementares. Aqui ela tá trazendo, mas a minha tradução ela não está muito clara. Aqui são 6, né, os princípios elementares. Um que é o arrependimento de obras mortas, né, que significa reconhecer o pecado e abandonar tudo que não agrada a Deus. A segunda, fé em Deus, confiar plenamente em Deus e em sua provisão. A terceira, doutrina dos batismos, ensinos sobre o batismo nas águas, no Espírito Santo e, em alguns casos, o batismo de sofrimento. Eu queria pesquisar um pouco mais sobre o que seria esse batismo de sofrimento, porque eu não sei o que é. Imposição de mãos, prática para transferência de bênçãos, cura, dons ou consagração. O quinto, ressurreição dos mortos, esperança na vida eterna e na ressurreição final. Seria a ressurreição de Cristo, né? E o sexto, que é o juízo eterno, a certeza de que Deus julgará toda a humanidade de forma justa. Então, assim, esses são os 6 princípios elementares que eles falam, que são os princípios básicos, né? Da qual, quando a gente se converte, a gente aprende. Que é sobre o arrependimento, a fé em Deus, doutrina, né, do batismo, né? Que é para desbatizar, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos,
que essa ressurreição dos mortos ela fala sobre a ressurreição de Cristo, que pagou pelos nossos pecados. E nessa nota aqui, ele quis trazer um pouco também sobre o que seria mais ou menos a gente ser glorificado, né? No caso, quando a gente fosse glorificado. Mas eu acho que não vem ao caso. E o juízo eterno, né? Que saber que Jesus voltará e julgará toda a humanidade. Então, esses são esses princípios elementares básicos que a gente aprende quando nós estamos novos convertidos e durante a caminhada. E ele está advertindo algumas pessoas que já têm muito tempo na palavra e já deveriam saber isso, né? E eles ainda têm a necessidade de continuar aprendendo sobre essas coisas que ainda são básicas. E, e aí ele faz uma advertência aqui no capítulo 6 já, lá no versículo 2, no versículo 3. Ele fala que, ao mesmo tempo que ele fala que essas pessoas, né, já deveriam estar aprendendo sobre isso, não deveriam mais estar falando sobre esses princípios básicos, elas já deveriam estar falando sobre coisas mais sólidas, sobre o Evangelho. Ele fala que não tem problema também fazer, né? Ele fala, isso faremos, se Deus permitir. Então, né, lendo isso, eu acredito que ele tá querendo dizer irmãos, nós iremos falar sobre os princípios básicos, nós temos que falar sobre ele em alguns momentos. E isso faremos, né, se Deus permitir. Então, ou seja, se Deus ele colocar alguém em nosso caminho que precisa ouvir sobre isso, nós temos que falar, nós vamos falar, né, se Deus permitir. Aí, seguindo aqui para o versículo 4, a minha Bíblia está cheia de tópicos agora. Aí ela tem um tópico falando dos perigos espirituais. Aí no versículo 4 ele fala, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Ignomínia é expondo a vergonha, a desonra, né? De que forma? Eu acredito que sendo escravo do pecado, uma vez que você já foi liberto e que você recebeu a graça, você volta aos atos do velho homem. Eu tentei separar aqui também uma nota sobre isso, e que ele está falando sobre as pessoas que já experimentaram, né, o mundo espiritual, experimentaram a graça de Deus, e essas pessoas voltaram a cair e elas não teriam como ser renovadas novamente. Aí eu fui dar uma pesquisada a respeito um pouco mais disso e eu descobri que, né, descobri que tem uns, eles chamam de pecados para a morte, né? E ele dá uma referência lá em João, 1 João 5,16. Diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará vida àqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Aí eu fui pesquisar quais são os pecados para a morte, né? Aí apareceu para mim aqui três deles, né? Primeiro, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Significa que, de uma forma mais resumida, rejeitar permanentemente a obra do Espírito Santo, negando o poder e a graça de Deus. Aí tem a segunda opção, que seria a apostasia deliberada. A primeira referência contra que é a blasfêmia contra o Espírito você encontra em Mateus 12, 31, 32. Aí a segunda seria a apostasia deliberada. Está em Hebreus 6, 4 a 6, que seria abandonar conscientemente a fé e rejeitar Cristo depois de conhecer a verdade. Que seria acho que a melhor referência aqui para o que nós estamos lendo, né? Que seria uma pessoa que abandona Cristo, mesmo já conhecendo e experimentando o mundo espiritual.
E o terceiro seria pecado sem arrependimento. Persistir em pecados graves sem buscar arrependimento ou transformação, endurecendo o coração contra Deus. Então, esses seriam os três pecados que seriam os pecados para a morte. Né? Os pecados que dificilmente não. Os dois últimos dificilmente você seria renovado, mas o primeiro é um pecado que a palavra diz que não tem renovação, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou continuar fazendo a leitura aqui. Vamos lá. E provar a boa palavra de Deus os poderes do mundo vindouro, que caíram, sim. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o a ignômia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, aqui ele dá mais uma referência a respeito dessas pessoas que foram plantadas em terra fértil e que deveriam estar dando frutos e boas obras, e, em vez disso estão produzindo espinhos. Então, ele fala, né, que essa será rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Aí, seguindo, eu tenho um outro tópico que seria as coisas melhores e pertencentes à salvação. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ainda que falamos desta maneira, ainda que falamos dessa maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Acho que isso aqui, essa parte do texto, ela pega um pouco daquele estudo que eu trouxe uma outra vez sobre a perseverança, né? Porque ele está dando aqui uma advertência às pessoas que entram no caminho, recebem os dons espirituais muitas vezes e experimentam o mundo espiritual, experimentam a palavra, experimentam as coisas de Deus e depois dão as costas. Eu vou dar uma abertura para vocês fazerem alguns comentários, se vocês quiserem, a respeito do que nós já lemos e do que eu já falei um pouco. Vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de trazer? Aqui em Mateus, no capítulo 19, tem um texto que ele é bem interessante, diz assim, né, sobre o jovem rico. Né? Diz que ele se aproximou de Jesus e disse: o que eu preciso para ser salvo, né? Aí Jesus respondeu para ele, falou: não mata, não comete adultério, não furta. Basicamente, ele falou dos 10 mandamentos, né? Uma vez que ele, tendo Messias, ele estava ali se apresentando o que os judeus estudavam, basicamente ali, os 10 mandamentos, e crer na promessa de Messias que viria, né? E aí o jovem, né, uma certa autoconfiança, falou assim: mas isso eu já tenho feito desde a minha mocidade, né? Falou: então você quer ser perfeito? Vende tudo que você tem, vai lá, se desfaz de tudo que você tem, depois você vem e me segue, né? E aí ele saiu entristecido porque ele tinha muitas propriedades, né? Então, ele, se tivesse ficado na primeira parte, ele já teria alcançado o objetivo ali da salvação que ele procurava, né? Mas quando ele se dirigiu com uma certa soberba, né? Aí Jesus falou para ele: você quer ser perfeito? Então, vende tudo que você tem e vem aqui ser um dos apóstolos, né? Na verdade, era isso que ele estava dizendo, né? Em outro texto, ele diz que a pessoa ficou entristecida porque ele queria enterrar o primeiro, né? Você, deixa eu enterrar meu pai, depois eu faço alguma coisa. Aí Jesus falou: deixa os mortos enterrar os seus mortos. E que a palavra de Deus, que a evangelização, que o chamado, que o evangelho seja prioridade aí na sua vida, né? Então, assim,
aqui esse texto, né, quando ele exorta no final do capítulo 5, e quando ele entra no capítulo 6, ele fala que na vida cristã muitas coisas são necessárias para que nós possamos buscar atingir a estatura de varão perfeito, né? Muitas coisas são necessárias, mas que o primor, né, a primeira coisa delas, né, é apresentar a salvação em Cristo Jesus, né? Que a partir daí da conversão genuína, e conversão já diz mudança de caminho, né? Você se converte quando você aceita Jesus como único, legítimo, suficiente Salvador, tem conhecimento, né, da palavra e muda ali os seus caminhos. É claro, tem pessoas que não têm esse tempo. Você vai evangelizar uma pessoa no hospital, de repente, você prega a palavra, ela chora ali, ela se entrega a Cristo verdadeiramente, e vamos considerar que uma coisa é levantar a mão para dizer que aceitou Jesus, outra coisa é ter consciência, aceitar realmente Jesus como suficiente Salvador. Algumas vezes as pessoas só estão convencidas, não está convertida, né? Mas, em estando convertido, se ela tem tempo, ela começa a exercer esse caminho, a se exercitar e a trilhar esse caminho de fé, né? Então, o ladrão na cruz não teve tempo de passar por tudo isso. Mas se você tem esse tempo, você aceita Jesus como o único, legítimo, suficiente Salvador, vai se desprendendo das coisas que para trás ficaram, a prática do homem, e aí você vai passar por um processo de purificação, de limpeza, de santificação, né? Santificar o que é? Ser separado, né? Então, cada dia você vai sendo separado daquelas práticas, daquelas coisas que a Bíblia orienta, que não são do agrado de Deus, e aí você vai buscando a estatura aí de varão perfeito. Lógico, perfeito só Cristo, mas nós vamos no caminho buscando ele como uma referência, buscando essa estatura. E aí sim, você passa pelos processos de batismo, né? Você passa pelos processos de começar a formar discípulos depois de um certo tempo, de pregar o evangelho. E os 3 pecados aí que você estava citando como aquele que não tem perdão, né? Eles acabam sendo um só. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. O único pecado que não tem perdão, né? Até porque não tem arrependimento, né? É a pessoa não aceitar as realidades contidas no evangelho com respeito à aceitação de Cristo como único, legítimo, suficiente Salvador. E aí, quando você dá as costas para isso, não há o que fazer, porque, na verdade, a salvação ela foi dada por Cristo Jesus e ela é eterna, tá? Do ponto de vista do que ele fez. Agora, se você vai se apropriar dela ou não, aí é uma questão de cada um, porque lá em Romanos ele diz: quem poderá me livrar do corpo dessa morte, né? Nada pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, a não ser a sua renúncia, a não ser você realmente não querer se apropriar aí dessa palavra. Então, uma coisa é isso, é você aceitar a Jesus como único, legítimo, suficiente Salvador e ter tempo na sua vida de demonstrar essa escolha que você fez, essa opção que você fez e passar pelo processo, inclusive do batismo, porque a gente sabe que batismo não salva, né? O que salva é você aceitar Jesus como único, legítimo, suficiente Salvador e passar pelos... essa é a coisa. E depois disso, você demonstrar de uma forma prática que você aceitou isso e que você está trilhando esse novo caminho, né? É uma evidência da escolha que você fez, né? Então, é o comportamento diário que a gente tem. E aqui Paulo ele fala a respeito do alimento sólido que nós devemos buscar, né? Que é essa seriedade, né? Essa prioridade das coisas do Evangelho, das coisas de Deus, e na formação realmente de novos discípulos, né? Então, essa é uma parte que eu queria estar fazendo, porque ele fala para Tito, né, lá no capítulo 3, versículo 9, então não fica se apegando para discussões, para coisas que realmente você já devia ser mestre pelo tempo. Algumas pessoas já deveriam ser mestres mesmo pelo tempo, mas ela tem pouco tempo de leitura da palavra, pouco tempo de dedicação, né, à prática religiosa da oração, da intercessão, buscar os melhores dons, como foi falado aqui de uma outra vez, né? Deus ele tem o seu exército, ele capacita o seu exército com dons. Alguns ele escolhe e dá para a pessoa de acordo com o plano que ele tem para aquela pessoa, mas você também pode buscar e orar, e se for da vontade de Deus, ele vai conceder aquele que você pediu, para que nós possamos fazer melhor a obra de Deus, né? E é para isso que os dons são dados para a igreja, que no caso somos nós, né? Cada um de nós é a igreja. Então, essa é a prioridade que nós devemos ter na vida cristã.
né? Nos aperfeiçoarmos dia a dia para sermos ganhadores de almas, para pregarmos o evangelho, não talvez se pela palavra, né? De repente a pessoa não tem essa oratória, mas pelo comportamento diário, pela prática do amor, pela prática, né? E dando sempre honra para Jesus, né? Não, isso aqui, graças a Deus, Jesus é bom, Jesus. Estamos sempre colocando Jesus na frente de todas as coisas que nós fazemos. Então, acho que essa é uma parte que eu queria fazer nesse primeiro momento. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Jurandir, por trazer um pouco de clareza aí na palavra. Eu tinha visto ontem, a respeito disso, que você falou dos pecados, né? Realmente, o único pecado é a blasfêmia do Espírito Santo. E ele só não tem perdão porque a pessoa não consegue se arrepender. Porque se a pessoa conseguisse se arrepender, ainda assim seria perdoado. Não sei se você concorda com essa linha de pensamento. Sim. A partir do momento que a pessoa se arrepende, não tem a blasfêmia. Porque o Senhor Aí ele é acaba. perfeito e justo, perdoa todos os pecados, entendeu? Então, se a pessoa não aceita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele sabe quem é Jesus, ele já ouviu falar de Jesus, mas ele opta por ter uma linha diferente. Ele não quer aquela salvação que para ele foi explanada e que a ele foi dedicada. Porque não basta você saber, aquilo tem que nascer dentro do seu coração e você tem que fluir aquilo, né? Então, diz que até os demônios sabiam quem era Jesus e estremeciam, né? Mas saber não é o bastante. Você tem que tomar uma decisão favorável a essa consciência. O que vem, pegando um gancho do que você explicou bem aí, Jurandir, acho que a pessoa tem que querer, né? Ela tem que querer, uma vez entender o valor e querer isso. Enquanto você estava falando, eu me lembrei lá em Gênesis, da passagem que fala de Esaú e Jacó. Uhum. Esaú trocou o direito da primogenitura por um prato de lentilha. Ou seja, a vontade, o desejo, a fome que ele tinha ali por algo do momento foi mais forte do que a herança dele, que viria mais à frente. Então, fazendo um paralelo, a nossa herança, vinda através de Jesus, é a vida eterna. E nós precisamos tomar cuidado para não trocar essa herança das tentações do mundo por um prato de lentilha, por algo que está no momento ali, algo que o nosso coração não deseje nada mais forte do que a salvação e estar com o nosso Senhor, para que nós não cometamos esse pecado de morte, né? E não trocar aí a nossa herança por um prato de lentilha. É isso que me veio ao coração, assim, lembrando desse, pegando o exemplo do que você explicou aí para nós. Perfeito. E como é que está escrito na sua Bíblia, Lucas, no 1 João 5,16, que você comentou? Só um minuto. Dá uma olhada na sua também, James, também. 1 João 5,16. O quê? 1 João 5,16. Aquele trecho a gente teve entendimento que falava para não orar por quem tem esse pecado da morte, é isso? Queria só ter um entendimento mesmo, se teve essa passagem falando para não orar. Calma aí, tá bom, vou te falar agora. A minha está da mesma forma. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedir a Deus dar a vida a esse irmão. Se tiver um irmão pecando algo que não leva à morte, para orar por ele, é isso? É. Mas não fala para não orar pelo irmão que peca. Não, aqui a referência está falando o seguinte, ele fala sobre orar sobre os irmãos que estão em pecados, exceto para quem está no pecado da morte, que no caso seria o que o Sr. Jorge trouxe, que é a blasfêmia. Esse que está em blasfêmia, a gente que não oremos para ele. No caso, é o que está aqui. Nesse Vou ler, daí, vou ler como está na minha Bíblia aqui, ó. Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leve à morte,
ore por ele. E Deus dará vida a esse irmão que pecou, de maneira que não leva à morte. Mas há pecado que leva à morte. E não digo que se deva orar por aqueles que o cometeram. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. E não digo Não digo que que se deva orar deva, por ele, né? Mas você pode orar, e né? Ou não? Você pode, mas é não tipo digo que se assim, deva orar por aqueles que o cometeram. Porque mesmo assim, uma pessoa que blasfêmia, né? Que não acredita em Cristo, Cristo continua de braços abertos esperando essa pessoa, né? sim, Sim, se ele mas se eu acho que arrepender, o contexto aí, no caso, é quando ele diz, não dê pérolas aos porcos, né? A pessoa, enquanto ela está em momento de blasfêmia, ela está em um momento de não aceitação ali, né? Ela está no momento em que algo precisa acontecer naquele momento na vida dela, né? Então tem hora que é para você falar, tem hora que é para você, não é que você não vai orar nunca, né? Você vai orar, você vai interceder, mas tem momentos que a pessoa, é, o senhor nos textos ele diz, né? Ainda que Daniel, ainda que Abraão, ainda que Jó orasse para as pessoas, não iria atendê-lo nesse sentido, porque ele vai passar por um processo, né? Então, às vezes, não é que você não deve orar, é que talvez a sua oração naquele momento não seja eficiente sobre aquele assunto, porque Deus vai tratar com ele de uma outra forma. Mas a Bíblia diz: orai sem cessar, orai todo o tempo, né? Então, nesse momento aí, Paulo dá uma condicional baseado no ponto de vista de que, de alguma outra forma, essa pessoa vai ser tratada até que ela possa entender que o que ela está fazendo é muito, muito errado e muito ruim, né? Mas nós devemos, sim, orar por todas as pessoas e orar todo o tempo, mas uma exortação mais nesse sentido, né? E a pessoa vai ter o tempo dela e aí você, às vezes, deixa, deixa, deixa acontecer, né? Nós já tivemos situações em que isso ficou assim evidenciado, né? Falando, cara, não é que Deus não é poderoso, não é que ele não vai atender oração, mas a pessoa ela vai passar por uma situação determinada, ela vai passar por um estreito ali e de alguma forma é, vai haver um mover ali. É mais nesse sentido aí. Mas É pode orar porque, sim, né, viu, Fábio? É uma Eu, condicional. porque eu parece tinha, que fica até meio assim, né? Você se livra da responsabilidade, sei lá, né? Assim, né? Porra, não, isso aí eu abandono, né? E Deus não abandona, né? né? impressão que eu tenho, viu, Fábio e pessoal, que assim, posso estar falando besteira, tá? Então, me perdoem aí, mas toda, toda a Bíblia, né? Tudo está baseado na fé. Para qualquer milagre acontecer na nossa vida, precisa ter a fé. Sem fé, Jesus não fez nenhum milagre para aquele que acreditava. Então, o que eu entendi nesse pedaço é que se a pessoa abandonou, se ela cometeu apostasia, se ela perdeu a fé. Inclusive, o texto vem explicando de alguns irmãos que vêm perdendo a fé em Cristo e retornando aos seus costumes antigos, tanto os que são judeus das suas antigas crenças, os que não, os que eram gentios dos seus deuses, enfim, eles vêm abandonando a fé em Cristo, né? Então a impressão é que aqueles ali estavam perdidos, porque sem fé não é possível se salvar. Aquele que não acredita em Jesus como seu Salvador não tem salvação. Então não é que você não pode orar, mas sem o passo de fé da pessoa, não tem, não existe imposição de Deus. Não, tudo bem, o Fábio orou, então esse aqui eu vou salvar ele pela oração do Fábio. A pessoa precisa ela ter esse passo de fé, ela precisa se arrepender. E aí acho que entra um pouco do que o Jurandir falou, talvez ela passe ali por momentos que faça ela se voltar para Deus, mesmo
me faz pensar aqui na questão dos ateus, né? Que às vezes o camarada é ateu até o momento em que ele tá para perder a vida. E aí, naquele momento, ele reconhece Deus e chama por Deus, né? Então, Vamos lá pra gente, 1 Coríntios 5:5, que ele vai falar justamente disso aí, o Paulo entrega Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele fala de alguns irmãos que estavam na igreja de Coríntios. A internet está falhando, Júlio. Não, estou dizendo Vai assim, lá é e um processo, né? É um processo que eu faço. Os exemplos melhores que eu posso dar, eu acho que talvez vocês tenham testemunho. Temos aí a parada, né? Parada gay, né? Vamos dizer. E assim, eu quero entrar no mérito aqui das opções de cada um. Mas o que aconteceu em uma delas é que eles fizeram um teatro lá e começaram a satirizar, começaram a blasfemar ali a respeito de Jesus, né? E com crucifixos, com coisas que envolvem ali o símbolo da religião, e para eles ali era liberdade de expressão, né? Uma sátira lá, a mídia falando de liberdade de expressão, mas quando é para criticar a fé, a religião e a família, é liberdade de expressão. Quando a gente fala alguma coisa a respeito das práticas, é preconceito, né? E ali você fala assim, você vai orar de que maneira ali, né? Então, você fala assim, bom, não é o momento, né? Essa pessoa vai ter o efeito causal e alguma coisa vai acontecer, porque a gente sabe que o mundo espiritual é dessa maneira. Quanto mais você se afunda, mais peso você tem, mais você paga. E é uma blasfêmia total, né? Você está ali, né, num evento e não vou questionar se a pessoa está defendendo um direito dela ou não. Eu estou questionando de você usar artefatos religiosos para blasfemar sobre a fé de alguém, né? E do contrário, as pessoas querem comandar o discurso dentro da igreja. Se a pessoa for na igreja e você estiver falando sobre determinadas práticas, a pessoa se sentir ofendida, ela pode ir lá e te processar porque você ofendeu. Então, é esquisito esse negócio. Mas eu acho que é um exemplo prático isso, né? De você falar assim, eu quero sim que aquela pessoa se arrependa, mas vai ter um processo ali. A sua oração, ela vai ficar num segundo plano, porque tem outras coisas que precisam acontecer ali. Esse é o meu ponto. A minha visão em relação a isso, até que aqui em Paulo fala primeiro, Coríntios 5, entregue essa pessoa a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Quando eu li isso daqui, eu até fiquei meio, eu falei, nossa, como assim, né? E o meu entendimento que Paulo quis dizer aqui é justamente o que a gente pode colocar nas nossas orações, que Deus traga desafios para essa pessoa que possam, né, mostrar a revelação para ela, né, que possam fazer com que esse véu caia do rosto dessa pessoa, ela consiga enxergar a verdade, né? Mas que a gente também não use isso para jogar o irmão no inferno, né? Joga aquele cara lá, queima ele porque ele condenar a pessoa, porque não é a gente que pode, né, deve condenar, né? A gente deve orar, né? Porque às vezes algumas pessoas podem usar a palavra para, né, pegar, passar por ambientes desse aí e começar a jogar praga nos outros. O cara é cristão, né? Então, É, né? é, aqui eu fui buscar na nota que tinha sobre esse versículo, e basicamente ele está falando que tem uma parte até boa, assim, grande, falando sobre isso, e basicamente ele está falando tudo que todo mundo aqui chegou no mesmo consenso, que Também. é justamente isso, né? A pessoa pode orar, não tem problema nenhum, na verdade seria bom se você fizesse, mas que em certos casos não naquele momento, como a gente falou, não teria muito efeito, entendeu? Ó, quer ver? Ó, aqui no. Deus, né? E às vezes O ela vai ter que passar por situações, que nem o Paulo falou ali, né? Vai ter que é, passar pelo inferno ali para poder É, acordar, né? é dessa forma. então é isso, pessoal. 5:16. Bom, não vou. Eu. Oi.
Eu queria falar uma coisa. É, quando eu era criança, eu aprendi assim, que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tinha perdão. Então, né, você não podia blasfemar contra o Espírito Santo. Mas que também tem que, não sei aonde, né, mas eu aprendi que tinha, que quando você faz isso e sem a consciência, você não será julgado. Então, você ainda tem direito do perdão, porque você não tinha consciência exata do que você estava fazendo, like, quando você estava falando que. Mas só que também, quando eu aprendi isso, da blasfêmia, meus pais falavam que era quando você fala mal de Jesus, entendeu? Do Senhor, você não quer ele. Então, isso seria blasfêmia, você ficar, né? Mas ela vai além, né? Então, você tinha que ter consciência. Como nós já sabia que não podia, então, se nós fizesse isso, entendeu? Acho que era para a gente não mesmo falar. Então, eles falavam assim para a gente. Mas eu sei que vai além. Mas eu queria saber a respeito, se alguém de vocês sabe, sobre esse versículo que fala que se você não tiver a consciência, você tem o perdão, entendeu? Você ainda não pode ser julgado, não precisa ser julgado e ser condenado, que não vai ter perdão. Eu sei que tem isso que você está falando, eu só não me lembro agora onde que tá. Mas eu posso estar É pesquisando. verdade. Vamos deixar claro, né? Se a pessoa morre nesse pecado, né? Então, porque enquanto a pessoa está viva, ela sempre tem a possibilidade de se arrepender e de voltar para os caminhos do Senhor. Então, quando fala isso, é sempre pós-mortem, né? É você não ter aceito Jesus como o único legítimo Salvador, e isso em qualquer circunstância, ele atesta como um atentado contra o blasfêmio contra o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E quando você não aceita, você está dando uma negativa para isso, né? Então, agora, é claro, tem pessoas que são mais explícitas nessa questão dessa blasfêmia, né? E tem pessoas que não são tão explícitas, né? Ela vive isso na vida particular dela. Não, eu não quero esse Cristo que você está me apresentando, ponto. Agora, tem outras que vão um pouco além, conforme os exemplos já foram citados aí. Fala, Ah, ó, Ruth, obrigado por né? explicar. 1 Timóteo 1,13, acho que é até Uhum. Paulo falando dele mesmo. Ó. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, né, e perseguidor, e insolente, mas obtive a misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. O próprio Paulo falando dele mesmo, né? Verdade. Faz sentido. Faz sentido, Fábio. E tem um texto que ele fala de Demas, né? Demas nos abandonou amando aquele que segue, né? Esse Demas chegou a voltar depois, né? Mas em um determinado momento da vida, ele passou por isso. Então, Qual que nós é? vimos que quando Paulo fez isso, ele não tinha exata consciência de verdade de Jesus, né? Por isso o Senhor usou de misericórdia, porque ele não sabia que era Jesus do fundo, né, do coração dele. Ele sabia só, sei lá como, e ele perseguia. Mas quando ele teve a consciência quem era Jesus, a vida dele mudou, foi transformada, Deus deu uma chance para ele. Ai, às vezes é um pouquinho complicado isso, mas é, a minha vida toda eu sempre pensei isso, entendeu? Assim, que eu não podia jamais, mesmo quando eu ficava com raiva, igual quando o meu pai morreu, eu fiquei brava com Deus, entendeu? Mas não podia falar nada para ele, porque eu não podia blasfemar contra ele, então, tipo assim, sabe? Aprendi como criança, que você não podia, então não podia. Mesmo ele tendo levado meu pai, eu não podia ficar brava com ele, mas é tipo assim, sabe? Lembrando que Paulo, né, Ruth, ele era um defensor de Deus ferrenho, né? Ele perseguia os cristãos porque ele acreditava que ele estava fazendo a coisa certa para Deus. Porque na visão dele, Jesus era um herege, não sei o que passava ali e tal.
era, na verdade, qualquer um que se dissesse Deus na lei de Moisés deveria ser morto, né? E como vinha crescendo, a igreja vinha crescendo, ele começou a perseguir. Mas ele, no coração dele, ele estava fazendo o que era certo. E ele estava prestando um serviço para Deus. Porque ele foi cego, né? Ele não enxergou até o momento em que o próprio Deus falou com ele, né? Jesus veio para ele e mostrou para ele a verdade. Eu acho que Verdade. isso aí também conta, Faz né? Um toda a pouquinho. diferença. Obrigado para vocês falar, mas é igual nós falamos mesmo. Aqui a gente vai aprendendo todo dia. E aquelas coisas que a gente guarda assim, vai trazendo clareza. A gente vai aprendendo de verdade, do jeito certo. É muito bom estar aqui e aprender e ouvir direto aqui da palavra mesmo, sabe? Mostrando. Isso que você falou, Ruth, é até importante, porque às vezes a pessoa que é cristão, às vezes ela passa por uma angústia, que nem você falou aí, né, do pai, né, de alguém e tal, e ela se revolta e aí ela, agora eu não tenho mais salvação, né, tô É, perdido, né, e aí cai na, né, se acha não merecedor, né, se acha merecedor nenhum de nós somos, né, mas acha que Cristo não nos rejeita agora, né. Mas aqui, ó, até a primeira João aqui que eu busquei aqui no chat GPT, ele falou aqui, ó: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar aos pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então é aquilo que a gente fala o tempo todo, né? Que a gente seja sincero, que a gente se humilhe, que a gente peça perdão, né? E a misericórdia de Deus, Deus está sempre de braços abertos nos esperando, né? Independente dos nossos pecados, né? Que a gente possa, como o seu Jurandir falou, né? Se a gente morrer no pecado é uma coisa, mas a gente sempre tem a oportunidade de se arrepender e se voltar a Cristo, né? E receber, né? O perdão, né? Um grande exemplo disso, só para fechar aí, eu sei que eu já falei demais, eu peço perdão se tolhi alguém, mas o próprio Pedro e Judas. Judas traiu Jesus, vendeu lá, e tem várias teses pelo motivo pelo qual ele fez aquilo, mas ele se suicidou, né? Jesus olhou para Pedro e falou assim: em algum momento na sua vida você vai me negar, e não vai demorar muito, daqui para ali. E aí ele falou assim: imagine e tal, e realmente aconteceu. E quando Jesus ressuscitou, ele falou assim: vai aos meus discípulos e a Pedro. Quer dizer, Pedro nem se achava mais discípulo, né? Vai aos meus discípulos, mas vai também a Pedro. E eu acho que, acho não, eu tenho certeza, estou afirmando isso. Na minha vida, na minha jornada, talvez eu esteja muito mais para Pedro do que para Paulo, não é isso? Então, que nem o James falou, Paulo, ele enxergava, achou que estava certo e precisou ficar cego para enxergar com o olho interior, com a alma, com a espiritualidade, tendo encontro com Cristo. Pedro, por outro lado, quando teve o risco de vida, que ele poderia ter morrido ali, ele deu as costas para aquilo que ele estava sendo orientado e treinado, e enfim. E foi importante para a vida dele, para a formação, né? Porque teve não vou entrar no mérito disso, mas foi importante, né? Então, que nós possamos aí entender que em alguns momentos das nossas vidas, ou porque estávamos numa festa, ou porque estávamos com amigos, ou porque estávamos no emprego, ou porque estávamos em alguma situação, nós não de forma tão patente assim, né? Não quero essa blasfêmia que eu quero dizer, mas em algum momento aí nós negamos quem nós éramos para não passarmos por, sei lá, por inconvenientes ou para querer fazer parte do grupo. É, então isso acontece com a gente o tempo todo. De uma escala menor, lógico, né? Pelo amor de Deus. É isso aí, amados. Eu queria dar só uma palavrinha. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele,
ungindo com azeite em nome do Senhor Jesus. O amor e a alegria são os elementos básicos para conquistarmos a amizade e as conservarmos. E são básicos também para a nossa paz mental, viu, amados? Demonstrar amor, alegria, em todas as oportunidades. Veja que a paz, ela nasce dentro de você, ela está dentro de você. Então, o Senhor Jesus Cristo nos deixou a paz, nos deixou a felicidade, não pode andar em nada que estejamos fora de nós. Está em nós. Vamos buscar dentro de nós a felicidade. Fazer a vontade do Pai. Continuar pregando o Evangelho, pregando o amor, a paciência, a calma. Em tudo dai graça. E se você em tudo você der graça, você certamente não blasfemará. Esse é o segredo da coisa. Ó. Em tudo dai graça. Aleluia, glória a Deus. Ah, está doendo. Glória a Deus. É o testemunho do crente. Né? Aqui em 1 Pedro, versículo 13, fala assim, ó, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformantes com as consciências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem concepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Isso é que é importante, amados. Tende paciência, seja longânimo, tardio em irar. Paciência, calma. Vamos chegar lá, irmão. É isso. Amém, amados? Obrigado pela oportunidade. Hoje eu aprendi muito aqui. Eu estou só ouvindo. Às vezes ouvir é melhor do que falar, né? A gente vai filtrando. Deus abençoe vocês, meus amados. Deus abençoe grandemente cada um de vocês que está envolvido nesse grande projeto que é servir a Deus. Esse tempo que nós estamos vivendo agora aqui, nesse devocional, Deus está lá de cima contemplando. Ó, meus filhos estão lá. Estão ligados na minha videira. Estão ligados. Isso é importante. É importante. Que maravilha, né? Que maravilha. Alguém certamente escreveu assim, de fato, quem pode considerar que Deus faz sem encher-se de admiração? É algo grandioso contemplar o poder de um grão de trigo. A mente atenta fica fascinada. Os homens cessaram de considerar as obras de Deus, os pais deveriam fazê-las louvando a Deus, né? Eu fiquei imaginando aqui que eu estava lendo um negócio, a grandeza de Deus é tão grande, o universo. O simples grão de sal contém vários milhões de átomos. Cada átomo pode ser
comparado a um sistema solar, em cujo centro está um núcleo. Em torno do núcleo geram elétrons a uma velocidade de cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Uma força incrível que une os prótons e os nêutrons e formam o núcleo. Essa é a energia nuclear. Que Deus maravilhoso, que formação, né? A gente fica pensando, né? Tudo que posso ver é sempre de movimento da energia. Então, aquilo que a gente vê não é feito do que é aparente. O que a gente vê não é feito do que é aparente. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, olhando aqui. Aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Não foi feito do que é aparente. Então, o Senhor, olha aqui, ó, em Salmo 104 fala assim, ó, o Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Né? Porquanto, amados, o amor de Deus está derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Guarda o teu coração, porque dele procedem todas as fontes. Amém, amados? Amém. O Amém. tempo está passando aí. Falta um trecho para concluir, é isso? A Ó, gente acabou se alongando, hein? se quiser, a gente pode voltar amanhã. Falta muito. Falta muito? Quanto você reparou? Até fechei aqui. Não deixamos É... você falar, né, Lucas? Hã? Fechou a Bíblia. Não deixamos você falar, você fechou a Bíblia, né? Imaginei que a gente continuaria. Faltou só um finalzinho. Vamos completar ele aqui então, rapidinho, para a gente poder dar prosseguimento para a palavra próxima amanhã. Ó, só do versículo 13 em diante. Ele tem para mim aqui um título, né? A imutabilidade da promessa de Deus. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu não fiz nenhuma nota sobre esse final. Mas eu pego aqui um pouco do começo aqui, né, da promessa que Deus fez a Abraão. E depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Sobre isso, eu até tenho até testemunhos pessoais mesmo, assim, de promessas que eu tive, né, assim, de revelações também, e que eu confiei 100% em Deus e esperei, tive paciência que iria acontecer e se cumpriram. Algumas até já trouxe aqui para vocês. A respeito até do meu próprio casamento que aconteceu recentemente. Eu fiz só a cerimônia civil e até sobre isso, né? Deus falou sobre
comigo o tempo todo sobre confiança. Eu recebi uma palavra lá atrás é, me fugiu a palavra, só desculpa. Deus, ele é prover, né? Porque a gente, o nosso pensamento humano, nossa visão humana, a gente ficava pensando como é que a gente iria fazer acontecer, né? O casamento, lua de mel, todas as coisas. E Deus deu uma palavra dizendo, ó, coloca o pé que eu vou colocar o chão. E a gente se apegou a essa palavra, essa palavra foi entregue, confiamos no Senhor e Deus proveu todas as coisas, inclusive muito melhor do que nós esperávamos. Nós estávamos na expectativa de fazer algumas coisas e fizemos muito mais, né, e melhores. Então, Deus é o tempo inteiro, perfeito, né, nas suas promessas e com seus filhos. Vocês querem fazer um comentário desse final? Só para concluir o que você estava procurando, né? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia, não é isso? Sim. Ele deve ter ouvido falar dos vizinhos dele lá. Abraão, por que você está indo embora do lado de Caldaia? Mas como explicar isso para eles? Para onde você vai, Abraão? Vai viajar para onde? O que responder? Ele mesmo sabia. Os caminhos que Deus com o crente são mais altos que os caminhos humanos, né? Quem não crê em Deus não consegue entender essas orientações. E também os cristãos precisam contentar-se com o fato de não ver o caminho inteiro, mas muitas vezes ser capaz de vislumbrar apenas o passo seguinte. Como então posso entender para onde Deus quer me conduzir? Em primeiro lugar, preciso estar disposto a obedecer à vontade do Senhor. Senão, Ele nem me apontará o caminho, ainda que eu pergunte. Além disso, preciso procurar a orientação de Deus para mim, de coração em oração e na palavra, assim como Davi orou. Faz-me saber, Senhor, o caminho que devo seguir. Deus tem prazer em nos mostrar seu caminho e nos conceder sua orientação bendita. Foi ele que disse: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Então, cabe a nós trilhar esse caminho em obediência e dependência de Deus, como Abraão também fez. Na caminhada, podemos nos entregar à graça de Deus e confiar nele. Dessa forma, ele agirá em nosso favor. Quando seguimos a sua palavra, Deus se agrada do nosso caminho. Assim mesmo que venhamos a tropeçar, não cairemos totalmente, porque ele nos segura. Amém, amado? Amém. Fez algum comentário, pessoal? Eu vou encerrar então. Passamos um pouco o nosso horário. Alguém seja de coração de querer trazer amanhã capítulo, o capítulo 7 de Hebreus? Eu posso trazer. Ó, então tá bom. Então amanhã o senhor Jurandir traz pra gente então o capítulo 7 de Hebreus. Bom demais. Bom ter você aqui, viu, senhor Jurandir? Glória a Deus. Sensacional. Pai querido, Pai amado, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Todos os dias, Pai, em quais é possível, estamos aqui, reunidos, Senhor, para aprender de Ti, para ouvir a Tua palavra, para melhorarmos o nosso relacionamento contigo, para nos aproximarmos de Ti, Senhor. A Ti dou graças e glórias, Senhor, por essa oportunidade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Peço que o Senhor perdoe, Senhor, os nossos pecados, as nossas fraquezas, quando fraquejamos, quando duvidamos,
quando somos humanos. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia eterna. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa nos conduzir ao arrependimento e à tua presença, Senhor. E que através do teu sangue, Jesus, da tua misericórdia, possamos estar limpos perante o Pai. Prontos para receber, Senhor, a tua graça e a tua orientação. Que o teu Santo Espírito, Senhor, plante em nossos corações a tua vontade, Pai. Que sejamos instrumentos de ti, Senhor, para fazer as boas obras neste mundo, conforme a tua palavra diz, Senhor. Que sejamos capazes, Senhor, de adquirir o alimento sólido, de digeri-lo e de levar tanto ele quanto o leite, Senhor, ao nosso próximo. Que sejamos fortalecidos todos os dias, Senhor, na nossa fé, no nosso amor. Que a tua paz e a tua alegria estejam em nossos corações. E que o teu Espírito, Senhor, a tua presença seja transbordada através de nós e alcance o nosso próximo. Onde quer que estejamos, Pai. Que a tua paz, a tua alegria, a tua bondade, o teu amor esteja conosco. Que sejamos fortes, Pai, no momento de tentação, às vezes na correria do dia a dia, naqueles momentos em que nem pensamos, Pai, só reagimos. Que o teu Espírito seja o nosso freio, Senhor, e nos traga a consciência necessária para sermos mansos, para transbordar de ti, para produzirmos os frutos do teu Espírito, Pai. Porque a tua palavra, o teu maná, a tua água nos rega, Senhor. E que possamos produzir bons frutos e não espinhos, Pai. Que o Senhor visite a família de cada um agora, Senhor. Entregue o que cada um precisa. Não só os que estão aqui nesse devocional, mas os que não puderam participar. Entregue a cura física, Senhor. A cura da alma. As bênçãos que são necessárias. As provisões financeiras. As esperanças. As alegrias. E a tua palavra. Bendito sejas tu, Senhor. Muito obrigado por mais esse dia, por mais esse devocional, pelo teu maná que cai do céu, e que possamos ter um dia maravilhoso na sua presença. E que tudo, Senhor, seja para a tua honra e glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém.